Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Eu sou Lúcia Diniz. O apóstolo Pedro, diante de um grupo de quase 120 pessoas, mostrou a necessidade de que fosse escolhido alguém para compor, juntamente com os 11 apóstolos restantes, o grupo de 12 testemunhas da ressurreição de Cristo. Essa conversa de Pedro com os apóstolos e com os seguidores que ali se encontravam está registrado no livro Atos dos Apóstolos, na Bíblia, capítulo 1, versículo 22. Era importante ter 12 testemunhas. O 12 é muito importante na Bíblia, esse número. Mais à frente eu vou explicar um pouquinho sobre esse número. Então, ser 11 não era o correto, tinham que ser 12. Já que Judas, depois de se arrepender imensamente, se enforcou, agora Pedro sentiu por inspiração no seu coração que tinha que escolher mais um para substituir o Judas Iscariotes. Os apóstolos de Jesus Cristo. Sempre foi Jesus Cristo e 12 seguidores. Esse 12 é essencial. Ter acompanhado desde o batismo realizado por João Batista até sua ascensão ao céu. Então Pedro falou que tinha que escolher um novo apóstolo para substituir Judas Iscariotes. Mas ele precisava ser um homem, um escolhido, alguém que tinha testemunhado, que tinha estado perto de Jesus. Porque Jesus tinha os 12 apóstolos, mas tinha muitas pessoas do povo que seguiam Jesus para onde ele ia. Então, para poder ser apóstolo, tinha que ser alguém que acompanhou Jesus, que esteve presente nas caminhadas dele, que vivenciou, que viu ele ser batizado por João Batista, e até que ele soube que depois ele subiu aos céus, quando Maria e Maria Madalena encontraram lá o sepulcro vazio, no dia da ressurreição. Então, no coração de Pedro falava, tem que ser uma pessoa que esteve perto de Jesus. Não era um dos apóstolos, mas era um seguidor fiel que acompanhava nessa caminhada. Então, era obrigatório que o novo apóstolo, o que estava para ser escolhido, tivesse uma condição necessária. Era obrigatória essa condição. Ser testemunho ocular do Cristo ressuscitado. Ter visto ele em vida e sabido, que ele tinha ressuscitado. Ter acompanhado, estar presente nesses momentos importantes. Era importante a pessoa ser um dos seguidores mais próximos que sabiam que Jesus ressuscitou, como ele havia nos dito, anunciado. No momento da escolha, foi pré-selecionado 2 homens. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. Então ele chamava José Barsabás, que quer dizer o Justo. E tinha um Matias. Conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 23, então os apóstolos rezaram ao Senhor e pediram que Deus mostrasse no coração dos 11 qual dos 2 deveria ser o escolhido. Então os 11 se reuniram, fizeram uma oração e pediu para Deus colocar no coração dele qual dos 2 deveria ser o novo apóstolo, José ou Matias. Após a oração, cada um deles escreveu um nome do que sentiu no seu coração ser o ideal no papelzinho.
Quando foram abertos os 11 papéis, eles testemunharam que foi unânime a escolha. Todos os 11 escolheram o mesmo e escolheram Matias. Os 11 votaram separados e quando uniu os votos, foi unânime. Os 11 escolheram Matias. Então, em Atos dos Apóstolos, fala que Matias foi o escolhido por Pedro e os outros apóstolos, mas Pedro, sendo inspirado, sendo quem teve a ideia, né, e fez essa escolha, fez essa votação, Matias foi escolhido para servir o apostolado, ser um dos apóstolos de Jesus. São Matias, apóstolo e mártir, testemunho vivo da ressurreição de Jesus. Ou seja, ele, enquanto estava vivo, testemunhou Jesus. Matias. Matias quer dizer dom de Deus. É o apóstolo que recebeu o grande privilégio de ser agregado, de ser unido aos outros 11 apóstolos, tomando o lugar vago deixado por Judas Iscariotes. Apóstolo São Matias. Segundo a história, Matias evangelizou na Judéia, Capadócia e depois foi na Etiópia. Vocês estão observando que os 12 apóstolos foi um para cada canto. Não existia internet, não tinha Google para a gente verificar e saber das histórias. Então, para ser divulgado pelo mundo todo sobre Jesus Cristo, sobre sua vida, sobre sua história, sua crucificação e sua ressurreição, foi tudo no boca a boca desses 12 escolhidos. São Matias, o apóstolo. São Matias sofreu muitas perseguições, depois morreu apedrejado e decapitado, cortaram a cabeça dele fora, em Colchis, em Jerusalém, testemunhando sua fidelidade a Jesus. Entendam, né, que João morreu de velhice, foi o único que morreu de velhice, mas ele estava mais escrevendo, né, sobre o evangelho, estava mais documentando tudo o que aconteceu na vida de Jesus. Ele também pregou, mas João ficou mais escrevendo o evangelho. Fora João, que morreu de velhice, e Judas Iscariotes, que se enforcou, né, por total arrependimento, os outros 11 foram assassinados, foram mortos, porque se negaram a se calar, se negaram não quiseram impedir, né, em momento nenhum, deixaram de confirmar que eram fiel a Jesus. Eles tinham visto, vivenciado, acompanhado e eles acreditavam em Jesus, eles eram fiel a Jesus. E esses 11, por nunca se negar a se calar até o último momento falando sobre Jesus, todos, né, foram mártires, né, morreram assassinados. Aqui tem São Matias, o apóstolo. As relíquias de São Matias foram levadas para a Basílica de Santa Agustina, na Itália, onde estão até hoje. Aqui é a igreja, né, onde que foi criada, que foi levantada em homenagem a São Matias. São Matias tem uma oração especial, então eu vou ler ela para vocês, compartilhar com vocês. Oração a São Matias. Ó glorioso apóstolo,
vós sois uma luz em meio à multidão, um testemunho vivo da ressurreição do nosso Senhor. Mesmo sem tê-lo visto, queremos também ser sinais e anunciadores do ressuscitado. Aqui fala que nós nunca vimos Jesus fisicamente, como São Matias viu, mas nós, mesmo sem ter visto Jesus, queremos nós ser sinais e anunciadores de Jesus ressuscitado. Ajudai-nos, mesmo em meio às nossas dificuldades, a evangelizar, a compartilhar, a falar sempre, né? Levando a experiência do encontro pessoal com Jesus. São Matias, rogai por nós. Ou seja, nós nunca vimos Jesus Cristo vivo na nossa frente, como São Matias, mas mesmo assim, nessa oração especial, pedimos a Ele que, mesmo nas nossas dificuldades, que a gente continue falando de Jesus Cristo, evangelizando, compartilhando os ensinamentos dele e seguindo os ensinamentos de Jesus. É isso que essa oração pede, que São Matias nos dê força e determinação para continuar fiel aos ensinamentos de Jesus. São Matias, o apóstolo e Marte, porque morreu, né, defendendo Jesus, sendo fiel a Jesus. O dia dele é 14 de maio. Eu desejo amor e luz a todos.